Alô, amigos ligados em tecnologia! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast TInossauro. Antes de começarmos, não se esqueçam de se inscrever no canal, dar o joinha se você gostou do conteúdo, ativar o sininho para você ser notificado e também escreva comentários lá que nós vamos responder todos. Eu estou aqui com meu amigo Léo Matayoshi. Fala, Léo! Fala, Marcão. Vamos começar mais um episódio aqui hoje, né? Vamos falar de internet banking e direito eletrônico aqui com nosso amigo José Geraldo. Fala, Gera. Tudo bem? Fala, Léo. Fala, Marcão. Tudo bem? Vamos conversar um pouquinho, né, da minha carreira de mecanógrafo, técnico eletrônico, né, analista de sistemas, coordenador, uns 35 anos em TI e agora no direito. Beleza? Legal. Vamos falar um pouquinho aí sobre o seu primeiro contato com tecnologia. Quando foi? Como foi? Olha, meu primeiro contato com tecnologia foi na Cidade de Deus, né, num curso de mecanografia, né? Então, a tecnologia era manual, né? Eu fiz um curso de manutenção de máquina de escrever. Aí eu fiquei uns 2 anos, né, tocando isso. Depois fui trabalhar com microfilmagem, né? Compensação de banco, microfilmagem de cheques, né? As microfilmadoras, máquinas que faziam isso. E nesse tempo eu estava no Banco Vermelho, né? Eu saí do Banco Vermelho e fui para o Banco Amarelo. Né? Fui para o Banco Amarelo como autônomo, né? Ainda trabalhando com microfilmagem, né? Por mais 2 anos. E quando eu saio, vou para uma revenda de microcomputadores, chamava Microtech, né? E lá que eu entro, de fato, na área de microinformática, né? E aí eu trabalhei nessa revenda com manutenção de microcomputadores, né? Montei algumas redes, né? Naquela época Novell, né? Aquelas primeiras redes. Cabo coaxial. Cabo coaxial, aquele primeiro mundo ali, né? Aí eu fui trabalhar residente na Metal Leve, e da Metal Leve aí que me chamaram para trabalhar no banco que eu acho que era verde, né? Naquela época eu acho que o banco era verde. Entendeu? Antes de você falar aí da sua carreira aí nas instituições financeiras, Gera, fala um pouco da sua carreira, da sua formação. Eu acho que tem uma bem variada, né? Eu fiz no colégio técnica eletrônica, né? Aí quando eu estava terminando, já terminando, né? Eu prestei o vestibular para sociologia na USP e filosofia. Entrei em filosofia. Foi 2 anos apanhando, não conseguia fazer aula nenhuma, né? Era um mundo bem difícil com 18, 20 anos, né? Aí nesse momento a situação, eu acabei casando, né? E aí, né? Fui ter um filho, né? Não eu, mas, né? E aí voltei para o mercado, né? Saí da filosofia e fui trabalhar. Aí eu sim trabalhei, aí o tempo todo trabalhando. Então eu chegava de manhã e até 10, 11 da noite trabalhando para sustentar a família. E só voltei de novo para estudar em 94. Então isso de 85 por aí, depois que eu terminei o colégio, eu voltei com a faculdade em 94 na área de sistema, analista de negócios, né? Mas eu já trabalhava nessa época no Banco Verde, né? Você se formou recentemente no quê? Eu me formei em Direito, né? Eu terminei a faculdade de Administração de Sistemas de Informação, né? Mas não peguei o diploma, porque eu tinha uma dívida lá, e aí falaram que eu tinha que fazer mais umas 5, 6 matérias. Eu falei, eu trabalhava na área, eu falei assim, eu não vou gastar meu dinheiro com isso não. Só que aí em 2008, né, eu já estava no Banco Verde, eu resolvi fazer Direito. Até por uma questão que era um sonho de infância. Eu, com 5, 6 anos, eu falei que eu ia fazer Direito, ia ser advogado. E aí eu fiz Direito, foram
2008 até 2013, né? Terminei o curso de Direito, mas não estagiei, não trabalhei. Eu sempre trabalhei com o assunto de Direito Eletrônico, né? Mesmo no banco, Marco Civil da Internet eu cuidei, questões de prevenção à fraude, fazer laudo para perícia de fraudes, eu cuidei um pouco disso, né? E com algumas auditorias do banco também, né? Aí esse momento, né, de fazer Direito, eu terminei o curso de Direito, continuei no banco, mais uns 3 anos, né? E aí, quando eu saí do banco, eu me foquei em tirar o AB e hoje estar como advogado, né? Mas o meu assunto mesmo, que eu gosto é direito eletrônico, inteligência artificial, essas coisas que estão chegando aí, chat GPT, isso é o que eu estou olhando agora, né? Eu estou olhando algumas coisas relacionadas com mais plágio, mais fake news, algumas coisas que a gente está tentando entender para onde caminha o mundo com a inteligência artificial. Olha, eu já vi até uma pessoa que trabalhou com a gente, fez Direito e foi para TI. Agora, de TI para Direito eu nunca vi. Você é o primeiro. É o primeiro, né? Fala um pouquinho aí do início lá da carreira em tecnologias, o início ali, como é que se desenvolveu até você... Então, em 90 por aí, eu estava como técnico em microinformática dentro da Metal Leve, e uma pessoa do Banco Verde me ligou e falou assim, vem para cá, né, que eu tenho uns computadores para você cuidar, você vai ficar com o pé em cima da mesa, sentando, né, vendo os computadores funcionar. Eu falei, legal, né? Aí eu fui, né, era lá na Patriarca, o prédio do banco, né? Aí cheguei lá e ele me mostrou uma sala que tinha 4 computadores num canto, né? Esses aqui são os seus computadores, essa aqui é a sua sala, né? E era a época do telemarketing, quando estava começando o 30 horas, né? E esse começo, aí eu cheguei lá, tá bom, olhei a sala, tá bom, vou trabalhar aqui, né? E o que fazia esses computadores? Então, fui descobrir. Aí foi a minha descoberta, né? Porque naquela época apareceu um fornecedor do banco, que chamava EV Systems, né? Que foram desenvolver o primeiro home bank do Brasil, o primeiro banco eletrônico para clientes, né? E aí falou, agora você tem que montar uma rede, né? Chamado Virtus, naquela época, que era uma rede tipo rede bancária, né? Que conversava com o mainframe do banco, que conversava com os outros ambientes do banco, e tinha uma estrutura de linha de escada, né? E aí era como se fosse uma BBS, com placas multisseriais instaladas nos computadores, buscando do banco os dados, né? E gerando informações para uma agência de retaguarda, uma agência de andar, né? Então tudo era feito naquele modelo, né? Era tudo assim, um simulacro, né, de um banco eletrônico, mas assim, tinham caixas, tinha todo o processo de uma agência antiga comum naquele ambiente. Então o que eu montei lá? O no-break eu montei, o DG de telefonia eu montei, a rede local eu montei. Eu fiz isso em 3 meses, né? Aí depois de ter feito tudo isso, né, o pessoal da EV Systems montou o software, né? E aí a gente fez a configuração. E aí o que o banco fez naquele momento foi contratar os apóstolos, que eram as pessoas que iam aos clientes instalar o home banking, né, e ensinar como funcionava aquele mundo novo em 1991. Esse é o meu começo nesse modelo. E naquela época eu estava na área de produtos, porque esse negócio nasceu na área de produtos, né? Eu vou ir para a área de tecnologia do banco em 96, quando o banco imagina fazer internet banking, né? A internet, primeiro fez um banco institucional, né? E depois fez internet banking, migrando tudo que estava no home banking para o internet banking. Então, a base de dados não era a base do banco de clientes, mas era uma base específica para o home banking. Esse é o modelo inicial da coisa. E Gera, fala aí desse termo aí, 30 horas.
Então, 30 horas foi um conceito que um diretor do Banco Azul, que era verde, mas é azul, né, criou, né, porque o banco trabalha aberto para o público das 10 às 16. Né? As outras horas, né, o banco atende o cliente. Então, somando essas 6 horas mais as 24 horas, né, dariam 30 horas. Esse é o conceito que ele criou. Ele criou outros conceitos, como sorriso na voz para atender o cliente, né? Todos os processos do banco de entregas eram na casa do cliente, não tinha... então ele fazia o motoboy ir no cliente levar o talão de cheque, levar dinheiro, se fosse o caso. Foi o primeiro conceito de um banco remoto, né, nesse sentido. Se eu não me engano, aí esse termo, banco 30 horas ali, tinha um garoto propaganda bem famoso, um tal de Bill Gates. O Bill Gates nasceu com o pacote Bill 30 horas, né? Que era um pacote da gente colocar um computador IBM, né, na época, né, com o software da Microsoft, com o Windows, e a gente embutia junto o home banking dentro desse computador. Então a gente clonava, né, as máquinas com o Windows e o software. E o Bill Gates, por a gente ter vendido mais de 10 mil cópias do Windows com essas máquinas, ele foi o garoto propaganda, né, naquela época. Né? E aí deu uma senhora briga com o Banco Vermelho. Né? Mas foi um momento que a gente vendeu muito mais, porque a gente tinha 10 mil, vendeu 14 mil. Então nós gastamos mais de um ano para entregar, né, todos aqueles equipamentos naquela época. O Gera começou bem antes que a gente, Marcão. Eu entrei nos anos 2000, no ano 2001 como estagiário, acho que a gente entrou junto, né, Marcão? No banco sim. Eu comecei a trabalhar em 89 como estagiário. Você é antigo. Você começou quando? Eu comecei em 79, 79. como mecanógrafo, né? Em home bank, assim, foi em 91, quando eu montei a estrutura do 30 horas de computador, né? Que é o primeiro modelo BBS para atender clientes, onde a gente tinha os apostos lá que iam até os clientes instalar, né, o software do banco, né? E de lá em 96 que eu fui para TI, né? Lá para Raposo. Não, eu fui primeiro para Eusébio Matoso, eu estava na Patriarca, fui para Eusébio Matoso em 94 e em 96 eu fui lá para Raposo Tavares para trabalhar na TI para fazer o Internet Banking, né? O site institucional do banco e o Internet Banking. Só que aí normalmente a gente fazia o quê? A gente colocava toda a aplicação, né, do home banking, né, numa estrutura de internet. Esse foi o modelo. Né? E criamos também aquela história do internet grátis, né? Todos os outros bancos fizeram isso para os clientes. Esse foi o período que acho que nós trabalhamos juntos. Fala um pouco aí dos anos 2000 para frente, o que tinha de internet banking, né? Quais eram os desafios naquela época? A gente fez várias versões de internet banking naquela época. A cada 2 anos, a cada 1 ano, tinha uma versão nova com algumas implementações novas, né? A gente teve a migração do Sybase, que foi uma luta, né? A gente migrou uma estrutura OLTP, né, para Tandem e o Sybase e a base de dados para o mainframe. Né? Então, né, teve o bug do milênio, outra luta, né? Passar o 31, né, na virada, né, no banco. Acho que tem fotos até hoje dessa luta. Né? E nesse momento eu era desenvolvimento e a gente fazia a homologação de todos os testes, né? E tem uma história dessa época junto com o pessoal da infraestrutura. O pessoal, eu testando lá, o pessoal parou o negócio para limitar, né, e testar se as alterações de banco de dados estavam feitas, só que ninguém me avisou. E eu continuei testando. Então o banco de dados foi corrompido, né, porque tinham diferenças lá. Então a gente perdia, né? Várias vezes você perdia todas as entregas de uma mudança para a próxima mudança. Essa época aí era gestão de mudança, tinha que defender as mudanças lá acho que era no auditório, numa sala, né? No Banco Azul era numa sala grande, tinha uma mesa imensa, né? Onde os gerentes, superintendentes lá iam lá
e os analistas iam defender a sua atividade, né? A gente tem uma história de um analista que trabalhava na equipe comigo, que foi, né, defender a atividade dele. Aí o gerente perguntou, qual a sua, né, sua atividade? Não, a gente vai desativar o Elsomático. Aí o pessoal, o que é Elsomático? Não, é que todo dia eu chego de manhã e subo um arquivo. Então esse processo vai ser automatizado. Né? Tinha até um nome desse processo aí. Não, ele criou o nome, deu o nome daquilo que ele fazia. Aí, a gente criou uma rotina, né, e aí ele criou. E aí essa mudança foi rejeitada na hora que esse analista fez, né? E eu tive que voltar lá depois para defender a mesma mudança, né? Aí o cara perguntou, mas você vai estar aqui, né, de madrugada acompanhando a mudança? Não, vou estar aqui de madrugada acompanhando a mudança. E essa era o modus operandi naquela época, né? Depois disso, ali dos anos 2000, lá, qual foi a sua evolução ali? Eu trabalhei na época, né, na TI, nesse momento, né? A gente fez vários processos de migrações de internet banking, né? E naquela época também comecei a trabalhar na Febraban, né? Dando consultoria pelo banco, na Febraban, com a área de certificação digital. Foi nos anos 2000, 2002, que nasceu a ICP Brasil, né? Que hoje, todos os conceitos aí, o pessoal fala de PIX, né? Nasceu de vários conceitos iniciados naquela época, onde você criava os canais de criptografia de comunicação entre bancos, porque a compensação anterior de cheques, né, era feita via papel mesmo. Você me confirmava o cheque e trocava os cheques com o Banco do Brasil. Na Febraban a gente desenhou a questão de digitalizar a imagem do cheque, usar a criptografia da ICP Brasil para trocar somente imagens. E hoje em dia você consegue trocar a imagem do cheque até pelo celular, né? Mas isso nasceu, né, com a ICP Brasil lá nos anos 2000, né, até 2006, 2008, né, aí existia até um trabalho de massificar isso, né? Uma das estruturas que a gente fazia lá era massificar. A parte de internet, de certificação digital, evoluiu no conceito para os clientes PJ. Isso evoluiu bastante, não para a pessoa física naquele momento. Naquele período ali, depois o banco teve uma fusão lá entre as cores aí que você falou, né? E você sempre trabalhou nessa parte, né, de segurança, direito digital. Era um desafio, né? Ter o cliente ali, evitar fraude, fazer sistemas contra esses artifícios ali que sempre surgiam, né, na tecnologia. Você vê que o começo, lá atrás, em 91, as senhas eram text-plain, né? Você lia a senha do cliente lá, né, na base de dados, né? Aí com as migrações, com a evolução, com a colocação de criptografia nesses processos todos, né? A gente teve processos de troca de senhas, forçando o cliente a trocar senha, né? Não de forma obrigatória, né? E todo esse processo culminou com o modelo de blindagem de máquina, né? A gente fazia uma blindagem na máquina do cliente para inibir troja, inibir sites falsos, né? Foi uma coisa que a gente fez no Banco Azul. E também a gente alguns bancos desenvolveram o cartão Tabajara, né? E a gente desenvolveu o token, né? Um chaveiro, né? Que foi utilizado naquela época nos bancos. Então todos esses processos que eu fiz no Banco Azul, né? Eu levei para o Banco Laranja. Quais foram os desafios lá do Internet Banking no ano 2000? O que mudou no Internet Banking lá do ano 2000 até hoje? O Internet Banking nasceu no computador, né? As pessoas usavam os computadores e ele primeiro era o home banking, né? Depois, quando a internet evoluiu, né, para banda larga um pouco melhor, né? E só lá para os anos 2000, um pouco mais, 2002, que veio as primeiras versões de mobile, que era o WAP. Não sei se alguém lembra aqui do WAP. Eram as primeiras versões
que eram muito aquém, né, do modelo que a gente tem hoje, né? E esse modelo evoluiu, né, evoluiu bastante para a situação que a gente tem hoje de mobile banking, né? Então, os aplicativos no celular é uma senhora evolução que ninguém se pensava, né? Mas todo mundo vai ter um aplicativo no seu celular para fazer banco, né? Essa evolução, e mesmo a história do banco digital, né? O 30 horas é um conceito de banco eletrônico. Teve no Banco Azul, foi criado o Banco 1, esse sim era verde, por isso que eu me confundi um pouco, né? Do banco remoto, e todos esses recursos foram parar no celular por volta dos anos depois de 2010, 2012, com a evolução dos celulares, né, dos smartphones. E o que você acha? Hoje a gente tem nossa vida financeira no celular, no aplicativo. Hoje eles falam de super app, né? O banco instituições oferecem tanto a parte de crédito, venda, evoluiu em questão de segurança. Essa evolução dos celulares, essa praticidade. Eu diria que assim, evoluiu, né, mas os riscos aumentaram, né? Então assim, a segurança evoluiu, né, os conceitos de segurança nos bancos evoluiu bastante, mas os riscos também aumentaram, né? Porque existe uma questão, e eu sempre digo, que é a questão da educação, né? A educação digital do usuário, né? E tem uma questão da negligência do banco em alguns aspectos. Então você tem que olhar as duas coisas, né? A negligência do usuário, a falta da preocupação do banco em se mostrar banco em algumas situações. Então, alguém se passar por banco hoje em dia, por telefone, é muito fácil, né? Porque você não sabe quem te liga. Se é o banco que está te ligando ou se não é o banco. É muito difícil porque os seus dados também estão, né? Então, se eu procurar pelo seu CPF, pelo seu nome, vou achar o seu CPF, vou achar o seu endereço. Então, essas coisas aumentam o risco, né? Então, a evolução do direito, né? Teve bastante evolução em regras, mas a educação ainda não evoluiu tanto. Eu participo de um grupo no WhatsApp das instituições financeiras que falam sobre PIX, né? Ontem eu estava vendo algumas mensagens ali e foi engraçado, foi aparecendo duas mensagens de pessoas diferentes falando que membros da família sofreram o golpe do telefone clonado, né, do WhatsApp clonado. Ele até me mandou uma imagem ali, mostrando ali que uma sobrinha da mãe dele ali sofreu um golpe, então tinha um WhatsApp, um número de WhatsApp com a foto da sobrinha. E, se eu não me engano, ela perdeu lá uma quantia lá. O que eu não entendo aí nesse processo é o seguinte: eu sou o cara que estou sofrendo o golpe, eu estou transferindo dinheiro para uma outra conta. Essa outra conta está em uma instituição financeira. Como é que essa instituição financeira deixou eu criar uma conta de uma pessoa que não é, né, que é um delinquente, um bandido ali, né? Ela não pode ser responsabilizada por isso? Então, assim, a questão da abrir conta é um processo que os bancos, né, trabalham bastante, né, no sentido de identificar a pessoa que lhe abriu conta. Mas abrir conta, todo mundo pode, né? E a questão de você mandar dinheiro para uma conta também, né, até aí não existe problema. A questão foi você que mandou o dinheiro, né? E como foi esse processo? Então, por isso que a gente fala que tem as questões que são recursos de tecnologia dos bancos, são educação do usuário no uso da ferramenta e quais são os limites e regras, né, de prevenção a uma determinada fraude, né? Então, assim, se o dinheiro saiu de uma conta para outra conta, né, assim, e se aquilo, né, não foi no tempo certo, né, identificado como um ilícito, uma fraude, né, é difícil o banco perceber e travar. Agora, se aquela conta recebe dinheiro de várias pessoas, né, então você sabe que aquela conta, então o que os bancos têm? CPFs que fraudam. Então o banco já tem uma lista de CPFs que ele vai bloquear.
Então, a monitoração disso, ela acontece. Então, como é que a gente sempre diz, na época que eu trabalhei em prevenção à fraude, a primeira fraude pode acontecer, mas não a segunda. Então, seja do lado daquele cliente que tomou a fraude, que ele tem que ser orientado para que não aconteça mais, seja da onde a conta que recebeu o crédito da fraude, para que aquela conta não receba mais dinheiro de fraude. Então, existem pontos, né, em toda a cadeia que podem ser olhados. E outra questão é como é que a segurança pública também trata esses casos, né? A gente não tem uma segurança pública ainda capacitada para inibir trojans, inibir captura de senhas, inibir captura de informações para poder tratar essas questões. Então a gente tem um leque, né? Eu acho que cada uma dessas frentes que a gente precisa melhorar. Tipo assim, tem alguns recursos hoje que são buracos, ou eu diria que são atalhos para fraude. O SMS é um atalho, ele é um atalho para fraude. A ligação telefônica sem o ID de quem está te ligando é um atalho para fraude. Então, o seu celular é um atalho, se ele está aberto, se o aplicativo do banco está lá aberto, se usa só a sua biometria, ou se nem usa, às vezes a pessoa colocou a biometria e depois salvou aquilo automaticamente, né? Então, o seu uso, né? Você está com o celular, você guardar o meio do celular, fazer o cadastro do celular de forma correta para que ele possa ser buscado quando ele for roubado, são maneiras de você se proteger. E do lado do banco, o banco tem que criar limites para quando você estiver em horário de risco, de madrugada. Então, mesma questão do Pix, tem horários para isso. Então, você tem que administrar isso. Não é mais só a empresa que vai ter que cuidar das suas questões. O usuário também tem que cuidar, porque senão ele vai sofrer. O banco tem responsabilidade, desde que você não for negligente com as regras que o banco te coloca. Então, mas essa conta receptora foi usado um CPF, alguém abriu ali e com certeza não é da pessoa que está fazendo fraude, é de algum laranja, ou ele roubou essas informações. Como é que funciona isso? Porque assim, por que o banco deixou abrir aquela conta ali? Como é que, assim, a pessoa não vai mais na agência levar os documentos para dizer que era ela mesma. E mesmo que fosse, eu acho que nem sei se o banco teria condições. E essa que é a questão, assim, o banco vai confiar nas informações que chegam para ele, né? Se aquelas informações que chegam para ele dão credibilidade, dão autenticidade para aquela pessoa, o banco vai aceitar. O que o banco pede? O comprovante de residência, os dados do RG. Qual que é o problema do RG hoje? Você pode fazer vários RGs no Brasil, né? São 27 estados, então pode ser 27 RGs. E essa é uma outra questão, né? A gente não fez uma estrutura, né, de uma identificação única a nível Brasil. Tem uma lei para isso e, no meu entender, vai ser o CPF, que vai ser único. Então, aí, a partir daí, como é que você disse que o Marcão é o Marcão mesmo, esse é o documento do Marcão, essa é a chave do Marcão. Então, alguns conceitos de criptografia, alguns conceitos de identidade vão ter que evoluir, né? Para você ter a sua identidade digital, né, relacionada à sua pessoa física. E aí vale um conceito antigo, que todo mundo sabe, pronto, o pessoal da área de segurança da área de TI sabe, que é o que você tem, o que você é e o que você sabe. Esses três conceitos vão ter que ser amarrados para criar a identidade da pessoa. E Gera, eu sei que você focou em direito eletrônico aí nos últimos anos, né? E tem alguns temas aqui, eu não sei se estão assim ligados, mas a gente fala muito de LGPD, né? Que é a parte de governança de dados. Tem a ver com essas informações aí que o banco tem. E agora também o termo tem o Open Bank, Open Finance. Tem a ver, o que tem a ver, o que você acha que está relacionado? Essa questão de fraude, a gente vai começar a compartilhar no aplicativo minha informação com outras instituições financeiras. O que está acontecendo? Eu acho que essa evolução vem de lá de trás, né? Quando em 2012 veio o Marco Civil da Internet, eu ainda estava no banco,
no Banco Azul, e na Febraban discutiu a rastreabilidade de uma transação. Então começa lá no Marco Seguro da Internet, onde você define algumas regras, né, para a internet nesse modelo, né? E a partir daí vem evoluindo. A Europa criou a GDPR, que é a Política de Proteção de Dados Pessoais, e o Brasil criou a LGPD, né? Teve bastante discussão aqui. E o que é isso, né? Os dados pessoais, os dados sensíveis das pessoas, que as empresas utilizam, eles têm que estar, qualquer organização, eles têm que estar protegidos. Eles não podem ser compartilhados, eles não podem ser trocados, né? Então, existe uma preocupação, existe hoje a ANPD que vai cuidar dessa questão, que vai começar a cobrar essa questão das empresas. Então, esse vazamento que o Marco falou aí dos dados, vai ser cobrado se vazar de uma empresa, né? Então, você pode cobrar do banco, você pode cobrar de qualquer empresa se vazou um dado seu. Essa é a primeira preocupação da pessoa física nessa questão. Então, assim, a LGPD é uma preocupação, ainda não apareceu, tem algumas discussões de multas, mas ainda vai evoluir essa questão de multa. Mas é uma preocupação para qualquer empresa, qualquer organização, de cuidar desses dados, né? E o Open Banking? Open Finance, né? Então, lá atrás teve uma questão de cadastro positivo, que era algum modelo de você colocar as suas informações bancárias, né, à disposição. O Banco Central tem as suas informações, você consegue através do... antigamente era Distrato, acho que ainda continua esse nome. Você consegue enxergar, você pessoa física, enxergar todos os seus dados de todos os seus bancos lá, e agora você pode oferecer ao banco acesso aos seus dados do outro banco, para que o banco possa, juntando essas informações, melhorar a oferta de crédito para você. Então, quando você fala de Open Bank, Open Finance, é você compartilhar, através de um banco, os dados dos outros bancos para te oferecer um melhor crédito, né? Essa é a ideia. E aí você, através desses modelos de Open Finance, automatizar sua compra e venda. Então, você criar processos mais automáticos de troca de moeda, né, em suas operações. Voltando um pouquinho lá falando sobre celular, aplicativo, Internet Banking. Hoje todo mundo tem o Internet Banking no celular ali, né? Se tiver mais de uma conta em mais bancos ali, ele tem praticamente toda a sua vida financeira. Que dica, que recomendação que você dá para uma pessoa que usa o celular e que usa o Internet Banking no seu celular? Que recomendação que você dá para ela? Para aumentar a segurança? Então, a primeira coisa a segurança do celular, né? Então, o celular, ele tem algumas informações, como o e-mail dele, né? Que é uma informação que você deve guardar, né, em outro local. Essa é a primeira questão, né? Usar as senhas, né, específicas do celular mesmo, né? E existem senhas dos aplicativos, para abrir o aplicativo do banco. Então, assim, existem recursos no celular mesmo para ajudar nessa questão, né? Mas assim, o que você tem que ter, e eu entendo, como você falou da fraude da imagem lá, o seu celular, ou os seus dados pessoais, a sua imagem, não pode estar aberta, né? Porque quando você tem a imagem aberta, alguém pode pegar a sua imagem e cadastrar numa outra conta de rede social e dizer que é você. Então, na sua rede de amigos, na sua rede de contatos, a sua imagem ou as suas informações tem que ter uma certa regra, né? Tem que ter uma certa identidade, né? Você tem que conseguir, de alguma maneira, avisar aos seus, né? Olha, se vier alguma coisa, e aí é uma questão de compromisso entre contatos, né? Olha, o meu telefone é esse, né? E se vier um outro número, não sou eu, né? Isso é uma questão de começar a educar o meu público, né? Uma coisa que eu digo, eu não atendo ligações, e aí eu sempre digo isso, eu não atendo telefones de números que não estão na minha agenda, né? Isso eu não atendo mesmo. E uma coisa que as pessoas deixaram de fazer é colocar recado na caixa postal. Então, eu até tenho um artigo meu falando sobre caixa postal. As pessoas deviam voltar a deixar recados na caixa postal, né? No sentido de
quando você quer falar com alguém que a pessoa não tem o seu contato. Então existiam várias maneiras de melhorar essa questão, né? No aplicativo, então assim, no celular tem senhas para abrir o aplicativo no celular. Você pode esconder o aplicativo do banco, ou então coloca o aplicativo daquele banco que você não tem saldo, né? E dentro do banco você colocar os limites para suas operações, separando os dispositivos. Então pedir para o banco, olha, tem um dispositivo aqui A, tem um dispositivo B. Eu não quero que nem o meu saldo apareça no dispositivo A. Esse dispositivo A é só para o cartão, né? Então você faria 2 aplicativos, um para usar o cartão tipo wallet, né, um aplicativo, e o outro aplicativo para fazer transações mais sérias, deixa em casa. Boa. E agora, Marcão, nossa parte legal, a parte né? preferida do nosso podcast, que são as amenidades. Vamos falar um pouquinho de amenidades, Gera. Conta alguma história, alguma história engraçada da sua carreira, ou alguma coisa que aconteceu trágica, assim, de exemplo. Trágica é quando a Gemute volta, né? Quando a gestão de mudanças, né? Quando você vai testar de madrugada e aqui no seu projeto deu algum bug lá e volta, né? Mas a gente tem algumas situações e algumas histórias que a gente passa, né? Vou tentar. Lá no começo a gente tinha os apóstolos, né? Que eles iam até a casa do cliente para instalar o home banking, né? Só que antes de ir, ele agendava, perguntava se o cliente tinha um computador, tinha uma linha telefônica e se tinha um modem, né? Então, numa ligação dessa, ele pergunta, né, para o cliente se tem um modem. O cliente não estava ou a empregada ou a esposa, né? E pergunta, mas o que é modem? Uma caixinha preta, né, com luzinhas vermelhas. Tem sim, tem um modem aqui. Aí quando ele chega lá, né, não era um modem, era um rádio relógio. Então, essa é uma situação. Teve outras situações que a gente estava aí dentro do Banco Azul, né? A gente estava lá no Bloco J, né? Tem as pessoas do Banco Azul vão lembrar do Bloco J. Famoso lá. Bloco J. Famoso. Depois o Marcão vai chamar alguém aqui para contar sobre a história do Bloco J. Mas a gente estava lá no Bloco J, né? E a gente tinha feito algumas migrações de banco de dados, mas a gente tinha ainda uma base de dados em Sybase. O Sybase estava dando 100%, a gente não conseguia resolver, então a gente precisava toda hora estar restaurando o ambiente, e o Sybase dando 100%. E precisava, né, desligar o Sybase, desligar aquela máquina, né, para restaurar o ambiente. Só que eu não podia fazer isso porque estava todo mundo, naquele momento, né, o banco estava atendendo, né? A gente tinha que migrar para o outro bloco, o bloco C, né? Todo o processo, então a gente agendou de madrugada. Então essa era, né, então, a nossa expectativa, né? A gente terminou ali a discussão, fomos almoçar, e enquanto a gente almoçou, alguém desavisadamente, né, desligou da tomada a máquina e o Sybase caiu. Então foi uma correria imensa, né? Aí me ligaram, corre todo mundo de lá, restaurar backup, restaurar todo o processo, colocar o banco de dados no ar, né? Mas aquele consumo de CPU de 100%, a gente tinha feito a configuração e não subiu porque precisava carregar a máquina de novo, a configuração funcionou e a máquina voltou a funcionar sem aquele consumo de CPU. Então, são situações que a gente se passava e assim, você tinha que esperar a madrugada para fazer. Então, naquele dia, a gente não precisou passar a madrugada para resolver aquilo. Então, sempre teve dessas histórias, né? Então, era a nossa luta. Você participou de alguma virada ali de plataforma? Que virava toda a base de clientes, sei lá, da plataforma A para uma tinha nova. Tinha uma lá que até fizeram camisetas. Então, na migração do Sybase, né, que a gente ia migrar a base de dados da baixa plataforma para o mainframe, né? Então, era uma migração bem grande, né? O ambiente OLTP, um ambiente de transações, né? Era um ambiente lá na Tandem, que era uma plataforma também grande, né? E aí a gente demorou um bom tempo para fazer essa migração
E aí o que aconteceu foi que muita gente saiu naquele processo, né? Porque quando o projeto não anda bem, né, algumas pessoas vão mudando para o projeto acontecer. Então, como esse projeto demorou por 6 meses a quase um ano, né, quando terminou o projeto, a gente fez a camiseta. O Sybase morreu antes dele do que eu, né? Foi uma... Essa eu não sabia não, Marcão. Não sabia? Eu não lembrava. Foi uma época assim, mas assim, todos que participaram, isso a gente pode dizer que muita gente participou. A gente teve gente, teve uma empresa americana que participou nesse processo, né? Eles trouxeram uma ferramenta que era uma ferramenta de call center para a gente implementar no home banking, né? Essa ferramenta ficou com essa empresa durante os 8 meses. Isso nos 4 meses finais só foram a equipe do Brasil, né? Os americanos tinham saído do projeto e nós tocamos ele. Então, todos aqueles que ficaram, né, que sobreviveram, aí teve essa camiseta. Mas a gente teve outras migrações. A gente teve migrações do Banco Azul para o Banco Laranja das contas de clientes. E nessa, o pessoal do Banco Azul, os clientes do Banco Azul, tinham o token, né, o token azulzinho, né? E a migração desse token para o Banco Laranja também foi uma história, né? Porque assim, o token, ele tinha uma semente, né? A semente, a criptografia, né, que fazia a mudança de tempo lá e essa semente estava no mainframe, no HSM. Só que como a gente fez a migração para o Banco Laranja, a gente queria essas sementes de volta do fornecedor. E o fornecedor queria que a gente comprasse essas sementes novamente, né? E foi uma luta, mas a gente falou, eu já comprei isso lá atrás e você vai me entregar isso, né? A gente colocou essas sementes de volta no Banco Laranja e todos os clientes continuaram com aquele token, né, do Banco Azul. Então a gente fez uma economia aí de milhões para o banco naquele processo. E por volta aí de, acho que 2018, eu me lembro aqui que em alguma situação, eu retomei contato aqui com o Gera. Acho que eu fiquei sabendo que ele tinha já se desligado do banco, já estava em outros desafios. O que aconteceu aí depois que você saiu do banco? Acho que tem bastante coisa aí, né? Eu saí do banco em 2016, né? Aí eu, primeiro, como eu tinha me graduado em Direito, agora eu vou tirar o AB, né? Então, aí eu fui estudar, né? E fui trabalhar como advogado. Fiz alguns casos trabalhistas, mas no escritório, né? Mas o meu assunto naquela mesmo já era direito eletrônico, então eu fiz uma pós em direito eletrônico, né? E fui desenvolver alguns projetos, né, de tecnologia, alguns hackathons, né? Aí que eu encontrei o Léo, né? Alguns hackathons, algumas coisas de inovação, né? E eu acho que a gente está nessa de, além de desenvolver coisas novas com inovação, focado, né, em questões de inteligência artificial, LGPD, né, chat GPT. Então isso assim, coisas que a gente sempre acompanha com foco em direito também, né? Eu fiz um curso como ouvinte de jurisprudência do futuro que discute como é que vai ser o mundo lá na frente com toda essa tecnologia. E essa é uma grande preocupação, né? Então, outra coisa que a gente está trabalhando é a questão de capacitar jovens para esse mundo, né? Então, a gente está com alguns projetos aí de capacitação de jovens, né? E aí, eu diria que é mais cabeça aberta para qualquer coisa, né? É aprender a aprender. Eu acho que esse é o grande que a gente fez a vida inteira e vai continuar fazendo. Para nós aqui que somos dinossauros, né? Temos uma longa carreira ali na área de TI, com certeza nós fizemos muitos amigos, colegas, né? Você mantém contato ainda com o pessoal antigo ali do Banco Azul, Banco Laranja? Eu mantenho alguns contatos, né? No Banco Azul a gente tinha uma relação bem mais próxima, né? Tem alguns apóstolos aí, tem gente que era apóstolo lá do Banco Azul, que eu ainda mantenho contato, né?
que pessoas que ainda estão no Banco Laranja, eu tenho contato com essas pessoas ainda, né? E as pessoas, muita gente vê alguns artigos meus que eu escrevo num site aí né? E a gente sempre se fala muito mais hoje em dia no mundo virtual, né? Agora, hoje eu vou almoçar com uma dessas pessoas que era do Banco Azul e está no Banco Laranja, né? Então a gente ainda mantém contato com algumas pessoas que ficaram mais próximas desde aquela época. E tem alguns amigos que estão fora do país, né? Tem gente lá em Montreal, Quebec, no Canadá e outros lugares. E essas pessoas, Gera, são pessoas aí de bastante experiência, né? Hoje elas estão em posições aí de liderança, cada um está na sua trajetória, né? Eu vejo que os dinossauros aqui estão, assim, são valorizados hoje, tem bastante experiência, né? E o pessoal mais novo, o que você acha que está acontecendo aqui? A demanda de profissionais, a formação? O que acontece hoje é que o pessoal mais novo é muito mais esperto que a gente, né? Para eles, o tempo para eles é mais curto, né? Então, eles se preocupam mais, né, em evoluir, né? E também já estão mais preparados que a gente. Porque, assim, língua estrangeira não era uma preocupação quando eu comecei, né? Língua estrangeira é uma preocupação de quem está chegando hoje, né? Então, tem algumas questões. E eles são mais pragmáticos no sentido de, não, eu quero isso, eu vou desenhar isso, então isso sim. Mas também tem uma questão de, eu diria que foco, responsabilidade, né, que tem que ter, mas quando eles trabalham, e eu tenho uma sobrinha que está no Banco Laranja hoje, e assim, e evoluiu muito, né, daquilo que a gente olhava lá atrás de experiência do usuário, né? Eles têm uma capacidade de perceber a experiência do usuário para o desenho de aplicativos móveis, de outras coisas, muito melhor que a nossa. Então a visão deles é bastante evoluída. Ô Gera, você foi muito importante aqui para o nosso canal, né? Porque você participou lá desde o início, da primeira gravação que a gente fez ali com câmeras que paravam depois de 10 minutos ali, a gente não tinha microfones, não tinha infraestrutura nenhuma, né? Você, o Daniel Alcarpe ali, participou desses testes, foi muito importante para nós. Que dica que você deixa para nós aqui do nosso canal? Olha, eu gostei muito primeiro da iniciativa, né? Então vamos lá, né? Parabéns pela iniciativa. Segundo que assim, eu assisti do banco de dados do Leandro Corso. Isso, e foi legal a dinâmica e as conversas e as dicas que ele deu, né? Eu acho que o legal é criar e eu acho que vocês estão criando um caminho, uma história, criar uma trilha, né, para mostrar para os jovens, olha, o caminho a seguir ou a maneira de fazer, né, de forma suave, né? Não sofrer com as RDPs, né? Não sofrer com a negativa da mudança, né? Vai ter a negativa e vai ter o sucesso. Não, acho que a gente tem que, e nesse caso, né, no modelo aqui, tanto o fracasso quanto o sucesso é uma caminhada, né? Então vocês estão numa caminhada e o sucesso é o dia a dia, é o resultado, os cliques que vão ter né, e os comentários, né, para trazer novas ideias e novos caminhos. E para os jovens, que dica que você dá para o jovem que está iniciando agora a carreira, que ainda não sabe muito bem se vai para a área de desenvolvimento, se vai para a área de suporte, né? Hoje já está tudo hoje meio mesclado com o DevOps, com o SRE. Mas que dica que você dá para um jovem que está pensando em, quero fazer uma formação em tecnologia? Primeiro para o jovem, ele tem que o que ele gosta, né? O que ele se apaixona por um assunto, mas ele precisa ser especialista em um assunto e generalista nos outros. Por quê? Ele vai participar, e aí é o modelo de hoje, onde você participa de tudo. Então, o jovem tem que conhecer o velho, no sentido de que quem vai usar o produto dele não é o jovem, é o velho, né? Então, o que a gente tem que entender
O jovem tem que perceber, né, que aquilo que ele faz, que ele enxerga hoje, né, o velho não enxerga, né? Aquilo que ele faz, que ele alcança hoje, o velho não alcança. Então, o que tem que aprender, e isso vale para todos nós, que né, o tempo vai passar para todo mundo, né? Então o jovem tem que perceber isso, né? Como é que ele evolui o trabalho dele e como é que o trabalho dele agrega, né, na caminhada, né, para aquele que é mais velho que ele. Então, às vezes eu falo quando a gente fala de aplicativo para celular, no Biobank, uma coisa que esses aplicativos não têm é uma visão para o velho. Né? Eu acho que essa seria a maior preocupação minha para ter um mundo mais integrado, né? Porque esse país, apesar de ser jovem ainda, vai envelhecer. A pirâmide etária tá virando, né? E Gera, eu sei que você tem aí uma iniciativa relacionada a livros, né? Gera Livros. E você falou que se formou estudou, né? Filosofia. Tem muito a ver, né? Falar de técnico com a parte humana. A leitura é uma coisa importante aí nesse aspecto, né? O que você acha aí dessa sua iniciativa? O Gera Livros para mim é só uma ideia, né? Eu até tento desenvolvê-la né, individualmente, mas é o quê? É você conseguir, né, prover para as pessoas os livros que estão à sua estante, os livros físicos, né? Então a ideia é de uma locadora de livros, né? Esse é um conceito que a gente desenhou em 2018, 2019, num hackathon, né? E ele está lá na prateleira de projetos, né, que um dia pode acontecer, né? Mas o que eu entendo de livros é isso. Eu tenho uma coleção de livros grande na estante, livros de filosofia, livros de direito, livros de tecnologia, livros até de espiritismo, de religiões e de política também, que é outra coisa que eu gosto de discutir, gosto de debater, com quem sabe discutir, sabe debater alguns desses temas, né? Então eu acho que a cultura, a leitura faz parte do desenvolvimento do ser humano, né? E essa é a maneira da gente evoluir. Legal, né, Marcão? Foi legal aqui. Opa! O papo de hoje foi bem interessante, né? Valeu, Gera. Obrigado aí pela sua presença. A gente tá sempre em contato, então deixa aí suas palavras finais aí. Eu que agradeço, né, a iniciativa de vocês, o espaço de ter contado um pouco a minha história, né? E vou estar lá assistindo os próximos, tá? Quero ver meus amigos aqui sentados na cadeira. E se um dia eu puder ficar do lado de vocês para fazer perguntas, eu vou fazer perguntas. Põe amigos meus aqui que eu aperto eles. Legal. Bom, amigos ligados em tecnologia, estamos finalizando aqui o nosso episódio de hoje do podcast Teinossauros. Não se esqueçam de se inscrever no canal, dar o joinha se vocês gostaram do conteúdo e ativar o sininho para os próximos episódios quando tiver. Beleza? Foi um prazer aqui estar com vocês hoje. Um abraço. Abraço, valeu. Tchau para vocês. Fala, Marcão. O que mais? Vou dar uma pausinha aqui. Break. Agora você pergunta. É o último bloco, né? Esse aqui eu deixo uma dica, né?